Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, mais uma vez sejam todos bem-vindos aqui neste nosso canal Kardecizando no YouTube. Muito bem meus irmãos, é o seguinte, eu quero falar com vocês hoje sobre a questão da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Está em João 8,32. Eu quero perguntar para vocês, eu começo assim, perguntando, que verdade é essa? Que verdade é essa que vai nos libertar, que Jesus ensinou aos judeus? Olha lá, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Eles até acharam ruim, Jesus, mas você diz isso aí? Sereis livres? Nós não somos escravos de ninguém. Eles tinham esquecido que eles eram escravos de Roma, né? Roma não estava ali escravizando todos eles, Roma não tinha invadido, eles não viviam sob a escravidão de Roma, tendo que pagar imposto e tudo, sob pena de morrerem. Então, até isso tinha esquecido, mas orgulhosamente eles não se consideravam escravos de ninguém, nunca foram escravos de ninguém. E como diz então você aí que nós seremos livres algum dia? Se seremos é porque somos, mas nós não somos. Só que Jesus falava de uma escravidão espiritual, uma escravidão pelo pecado. Agora, essa escravidão espiritual, essa escravidão pelo pecado, ela denota, ela decorre, vamos dizer, de uma falta de conhecimento da verdade, de uma falta de conhecimento de todas as leis de Deus que Jesus veio nos trazer. Então a questão é essa, eu entendo o seguinte, quando Jesus falou assim, conhecereis a verdade, ele não estava se referindo, por exemplo, a simples questão de uma traição. Por exemplo, começa lá na questão da mulher adúltera, quando eles trouxeram aquela mulher, queriam apedrejá-la e Jesus não aceitou. Ou melhor, devolveu um dilema para eles, aquele que estivesse em pecado, que atire a primeira pedra. Então Jesus quis dizer, todos vocês são pecadores, todos vocês. Mas eles provavelmente não se achavam pecadores. Por que eles não se achavam pecadores? Ou eram símbolos, sabiam que eram, mas fingiam que não eram. Porque todos eles conheciam as leis de Moisés e viviam mentalmente, psicologicamente, como nação judaica, viviam, e muitos até hoje, sob o império das leis de Moisés e de antigos profetas, e nada mais Moisés mesmo. Leis essas que eles também, sempre ao longo do tempo, foram adaptando aos interesses deles. Mas o que eles pensavam? Eu vou na sinagoga todo domingo, né? Dou lá meu dízimo para o templo, minha oferenda lá para o templo lá em Jerusalém, sei lá. Então, eu não vivo em pecado. Ou seja, é a mesquinhez de pensamento, é o atraso moral e muita coisa que levava essas pessoas, poderiam ser nós mesmos, a pensar, se eu não traio minha mulher, se eu não traio meu marido, se eu não vivo em pecado do sexo, estou livre, posso fazer qualquer coisa. Mas Jesus falou, e conhecereis a verdade. E aí você esbarra na pergunta, que verdade é essa? A que verdade é essa? A que ela se refere? Qual a extensão dela? Essa verdade é só aquilo que o padre prega para mim, que o pastor prega para mim, que o expositor espírita expõe para mim? É o entendimento dele, é o entendimento do padre e do pastor sobre isso aqui? O entendimento do espírita sobre o livro dos Espíritos? É essa a verdade? Mas você não procura a sua verdade? Quando Jesus falou assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, eu não falo para você procurar um padre, para você procurar um pastor, procurar um líder espírita, o que eles falassem estava beleza, não. Quem tem que conhecer a verdade é você. Sou eu, somos nós. Cada um tem que conhecer essa verdade para sermos verdadeiramente livres. Livres de quê? Livres do pecado. E pecado não é só trair a mulher ou só trair o marido, ou só roubar alguma coisinha ali, ou só roubar alguma coisinha ali, assim, rapidinho. Pecado é muito mais do que isso. A doutrina espírita explica para todos nós que muitas coisas que nós consideramos normais são verdadeiros crimes aos olhos de Deus. E aí? Eu fiz um vídeo esses dias aí sobre a questão da morte.
vocês podem resgatar esse vídeo aí e ver se é separação da alma do corpo. Para onde vai essa alma? O que acontece com essa alma? Nós vamos dar continuidade nesses vídeos. Ainda não terminamos esse assunto não. Mas eu quero falar isso aqui exatamente porque o viver em pecado é desconhecer também essa verdade aí. Mais uma faceta dessa verdade. A alma não morre nunca, o espírito não morre nunca. Depois que Deus nos fez, nós passamos a ser imortais, jamais vamos morrer. Mas uma coisa é certa, e é da lei também. Tudo que nós fazemos de mal vai conosco para o túmulo. E nós trazemos de volta. Eu não posso ficar pensando por aí. Eu pequei, fiz todas as minhas coisas erradas, ultrapasso, pedi perdão, estou salvo. Não é por aí. Então, a gente vive em pecado por quê? Primeiro porque a gente quer pecar. Eu gosto do pecado, eu gosto de pecar. Está tudo bem. Eu não estou nem aí. E aí eu vou, não entendo nada da vida. Eu penso assim também assim, quando eu morrer, tudo acabou mesmo. Agora só que na hora da morte, como vocês vão ver no vídeo lá, a gente entra em desespero. Por que você entra em desespero? Porque passou uma vida totalmente desidiosa com relação às questões do espírito. Tá? Viveu única e exclusivamente para a matéria, para suas conveniências materiais. Era isso que ele completava, as suas conveniências materiais. Essa questão de coisas do espírito fica para todos, não é assim? Não é assim que eu, ou você, todos nós estamos vivendo? Então tudo para a gente passa a ser normal. Mas Jesus não teve tempo de detalhar tudo isso. Ele não falou em reencarnação naquela época. Certo? Ele não falou nada disso. Ele defendeu firmemente a autoridade dele, lá em João 8, 21, quando disse assim, tá lá. Jesus defende a sua missão e autoridade. De outra feita, lhes falou, dizendo, vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então disseram-lhe os judeus, terá ele acaso a intenção de se suicidar? Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. Aqui mostra então que os judeus, realmente não entenderam nada que Jesus estava falando. No entanto, uma coisa ficou cristalizada na mente. Se eu não viver em pecado, eu vou para o céu assim que eu morrer. Tá? E que pecado é esse? Não posso trair minha mulher, não posso ver adultério. Só isso? Só? Você roubar, você tripudiar, você trapacear, você levantar falso testemunho. Pega os 10 mandamentos, só aquilo ali. Você vive rigorosamente de acordo com os 10 mandamentos? Se os 10 mandamentos tivessem sido cumpridos ao longo desses 2000 anos por todos nós, Jesus nem precisaria ter vindo. E eu digo mais, nem precisaria ter nova doutrina espírita. Por quê? Primeiro os 10 mandamentos, a primeira lei de Deus aos homens. Depois não adiantou nada, aí veio Jesus, trazer o Evangelho. E depois a doutrina espírita. Deus está sempre criando meios e nos fazendo relembrar o que Ele quer de nós. Mas a gente dá uma de esperto, não liga para nada, mas na hora da morte entra o desespero. Por isso, aquela questão, a separação da alma do corpo. Se você conhecesse essa parte da verdade, que a verdade de Deus é muito ampla, de que você não morre nunca, você nunca vai morrer, você não teria tanto medo. Eu não teria, nós não teríamos tanto medo da morte. Nós temos medo da morte porque nós desconhecemos as coisas de Deus. Nós achamos que eu estou em pecado só se fizer isso de acordo com o padre, de acordo com o pastor, ou de acordo com esse expositor espírita aqui. Se eu fizer diferente, eu estou em pecado. Não. Há muita coisa que você precisa entender que é pecado. Muita coisa mesmo. Porque ele falou que vós perecereis pelo vosso pecado. O vosso pecado. Que pecado é esse? Aqueles homens estavam ali querendo apedrejar a mulher adúltera. Todos eles eram pecadores, mas se fingiam de santos. Não era isso? Todos eram cínicos, todos eram mentirosos, mas se fingiam de santos. Na verdade, se fosse aplicar a lei corretamente, todos eles tinham que estar ali para serem apedrejados também. Mas a lei dizia respeito só à mulher. Só à mulher. Essa é a questão. Muito conveniente a mulher adúltera ser apedrejada, mas ficar viva quando para servir aos interesses aos interesses escusos, no campo do sexo, de A, B ou C, ou daqueles homens da época. E de nós hoje também.
Essa é a questão, minha gente. Entender a verdade de Deus, buscar a verdade de Deus, não é fixar só naquilo que as religiões, que os ideólogos das religiões, os quais nós abraçamos as ideologias com todo o coração, não é só isso não. Você tem de pensar, você tem de abstrair e chegar à conclusão de que verdade, do que você está seguindo, você está levantando bandeira do que e para quê? Você sabe? Você não sabe. Você não sabe nem que você é imortal. Eu não sei nem que eu sou imortal. Nós não sabemos nem que somos imortais. Então, que verdade é essa que nós conhecemos? Pode estar certa. Para ir para o reino dos céus, para a glória de Deus, você tem que fazer no mínimo 100% certinho de acordo com o Evangelho. E eu pergunto, eu, você, nós seguimos o Evangelho 100%, mas 100% mesmo, preste bem atenção. Se você achar que segue só porque vai na sua igreja, a evangélico católico ou no centro espírita, aos domingos, se você acha que isso é suficiente, está muito enganado. Lê do engano. Prepare-se para ter uma desagradável surpresa. Para chegarmos aos pés do Pai, nós temos que fazer, no mínimo, 100%. Então, que cada um de nós que responda para si mesmo. Isso aqui não é um confessionário. Responda para si mesmo. Eu sigo 100% as leis de Deus, eu conheço a verdade de Deus, eu já parei pelo menos para pensar que verdade é essa, ou eu sigo a verdade, a ideologia de A, B, C ou D. Responda isso para você. Porque só assim você vai ter a certeza do que vai acontecer quando a sua alma se separar do corpo. Eu fico por aqui, por enquanto, agradeço a todos vocês. Peço que assistam o vídeo até o fim. Peço a Deus que abençoe a todos vocês e seus familiares. Mais uma vez, fiquem todos com Deus.